A paz do Senhor Jesus a todos. Quero estar tratando de um assunto muito importante, meus irmãos. Falando sobre os dias atuais, que está tendo muita divisão dentro das igrejas e está ficando cada vez pior. Porque Jesus disse aqui em Lucas capítulo 9, 49 ao 54, e João, ele vai chegar até Jesus e vai dizer: Senhor, mestre, nós vimos uma pessoa expulsando demônio no seu nome. Nós proibimos essa pessoa de expulsar demônio porque essa pessoa não faz parte do nosso grupo, não está junto conosco. Jesus repreendeu ao apóstolo João dizendo: não proibais, não faça isso, porque quem não é contra nós é por nós. Então, meus irmãos, o reino de Deus é feito de unidade, de harmonia. Não podemos, irmãos, estar em confronto com outra igreja, ou até mesmo com um irmão da nossa igreja. É irmão contra irmão. Nós sabemos que estamos no tempo do fim. Estamos vendo a igreja, um irmão contra o outro. Está muito difícil, irmão. Olha só, irmão, Jesus, ele vai dizer que quem não é contra nós é por nós, irmãos. Estamos no mesmo barco, no mesmo caminho. Não devemos, irmão, lutar contra o nosso próprio irmão. Aqui Jesus vai dizer, irmãos, que Mateus capítulo 12, versículo 25, que um reino que luta contra o outro reino, esse reino, ele não vai subsistir. Não tem como esse reino prosperar. Um reino que luta contra o próprio reino, ele não vai crescer, vai ficar minguado. E nós estamos vendo isso, uma guerra dentro da igreja, irmãos. Então, uma coisa terrível. Um desacordo entre irmão e pastores entre irmãos da própria igreja. E isso, irmãos, está fazendo com que a igreja do Senhor não cresça. Se nós analisarmos, irmãos, em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 44 a 47, nós vamos ver ali que a Bíblia vai dizer que todos os irmãos ali, na igreja primitiva, tinham tudo em comum. E o Senhor, vendo a harmonia da igreja, vendo ali os irmãos unidos, o Senhor começava a acrescentar pessoas, a igreja estava crescendo. Portanto, quando o apóstolo Pedro, ele fez 2 pregações só, e o apóstolo Pedro, ele ganhou quase 8.000 almas para Jesus, porque a igreja tinha unidade, tinha amor um pelo outro. O que estamos vendo? Hoje estamos vendo irmão com falsidade com outro irmão, irmão levando calúnia do próprio irmão da igreja, do próprio irmão de banco, para outra igreja, para ganhar espaço, para pregar em outro ministério. Vai lá e leva o nome do irmão, inventando calúnia, falando que o irmão cometeu pecado, que a irmã cometeu pecado. Está na falsidade, levando o nome do irmão lá em outra igreja, em outro pastor de outra igreja, irmão. O trem hoje está feio. Só Jesus para ter misericórdia. E muitas das vezes o irmão toma ceia com o próprio irmão e ainda não reconhece que precisa pedir perdão. Ainda não reconhece que levou o nome do outro irmão na outra igreja para acabar com o ministério do irmão, para acabar com o ministério da irmã, para acabar com o nome do pastor da igreja. E às vezes esse irmão, pensa que o irmão não está sabendo, mas na verdade o irmão acaba sabendo, porque Deus, ele não deixa o irmão enganado. O Espírito de Deus não deixa ninguém enganado. E às vezes o irmão, finge que não está acontecendo nada, dá a paz do Senhor, abraça, mas na verdade está sabendo de tudo. É uma coisa terrível, irmão. A igreja de Deus tem que crescer na terra. A igreja tem que se unir para ganhar alma. O pastor tem que unir com os irmãos têm que unir com os pastores para ganhar alma para o reino de Deus. Não pode haver guerra de igreja contra igreja, de irmão contra irmão. Nós temos que ser unidos para ganhar alma para Jesus. A nossa briga é contra Satanás, porque ele é o nosso adversário. A Bíblia diz, 1 Pedro capítulo 5, versículo 8, que o diabo ele anda ao derredor, bramando como leão, buscando quem possa tragar. Então ele está querendo acabar com a nossa vida, irmãos. O diabo, quando acontece uma divisão dentro da igreja, irmãos, isso é obra de Satanás. É irmão que dá lugar para Satanás. O espírito de engano entra na igreja, irmãos. Por isso que nós não estamos vendo mais milagre acontecer na igreja. Não estamos vendo cura. Não estamos vendo salvação de alma acontecer na igreja. Por quê? Por causa da divisão de muitos irmãos que estão caluniando outro irmão, levando o nome do irmão lá na outra igreja, falando mal do irmão com ímpios.
Tem irmão que tem coragem, irmãos, de falar mal do próprio irmão, da própria igreja dele, com ímpio, com pessoas do mundo. Que coisa terrível, irmãos. Misericórdia. E muitas das vezes, irmãos, são pessoas que pregam a palavra de Deus, que louvam o nome do Senhor e ainda dá lugar para o diabo, irmãos. Para acabar com o nome do irmão, da irmã, para acabar com o ministério do irmão, para acabar com o ministério do pastor. Que vergonha! Você não precisa disso, irmão. Você não precisa disso. Reconheça que você está vivendo uma vida de pecado. Reconheça, não fique enganando as pessoas, não. Deus não te chamou para isso, não. Deus te chamou para ganhar almas. Deus te chamou para fazer a igreja crescer. Não é para levar calúnia, intriga, confusão, não. Não é para acabar com o nome do irmão, para acabar com o ministério do irmão, não. Não faças isso. Deus te chamou para ganhar alma para Jesus, então que nós possamos reconhecer que nós precisamos, irmãos, estar unidos, de mãos dadas, para ser usados por Deus, para ganhar almas, para tirar as pessoas do mundo das drogas, da prostituição, do adultério, da idolatria, da feitiçaria. Nós somos chamados para isso, para ganhar almas para Jesus, para pregar o arrependimento das pessoas, que as pessoas possam reconhecer que estão no pecado e precisam entregar a vida para Jesus, porque nós sabemos que só Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai entrar no céu se não arrepender dos pecados e aceitar Jesus. Ninguém. Nós sabemos disso, nós conhecemos a palavra de Deus, está escrita, que as pessoas que precisam se arrepender dos pecados e aceitar Jesus para entrar no céu, não adianta, depois da morte vai vir o juiz de Deus, e nós somos usados nos últimos tempos para isso, para ganhar a alma, não para degradar um contra o outro, para acabar com o ministério de ninguém. Nós não somos chamados para isso, irmão. Nós já tem um que tenta acabar com a nossa vida a todo tempo, que é Satanás. Nós devemos ser usados pelo Espírito Santo, deixar o Espírito Santo de Deus nos usar. Fica com essa palavra, receba essa palavra no nome do Senhor Jesus.